nasci em Braga, embora também não tenha raízes familiares em Braga. Nasci um bocado por acaso, os meus pais estavam profissionalmente colocados lá e viveram lá 15 anos, ou 16, mais ou menos, e foram os anos em que eu também vivi lá, depois saí e a partir daí vivi sempre no Porto. Sim, com incursões em Lisboa, períodos em Lisboa, mas sempre a minha casa no Porto, naturalmente. Onde fez a sua formação? Sim, onde fiz a formação académica. Eu ainda sou da geração em que nós estávamos numa universidade a vida toda, não é? Quer dizer, a formação fazia-se e o percurso académico era muito naturalmente, fazia-se na mesma universidade e, portanto, fiz tudo cá, não é? Portanto, embora tenha tido uma orientação de um professor da École des Hautes Études no caso do meu doutoramento, mas fiz o percurso académico todo cá na Universidade do Porto. Isabel, quando nessa sua juventude e tempos depois de adulta, jovem adulta, que caracterização é que tinha alguma ideia de Serralves? Não, quer dizer, a única ideia era que havia aqui uma grande quinta, não é? Uma casa muito bonita, deco, portanto eu isso tinha noção que era uma casa singular. E tinha noção um bocadinho pelos meus interesses. Eu trabalhei sempre em estudos literários, o que na altura se chamava estudos literários, e estudos culturais também um pouco, mas interessei-me sempre muito por relações entre literatura e outras artes, e literatura e artes visuais, muito particularmente pintura, e a arquitetura também me interessou sempre muito, como quer dizer, exatamente, gostei sempre imenso. E a Art Deco interessou-me muito especialmente numa certa altura em que eu ensinava, começo da minha carreira, ensinava literatura francesa e ensinava o prato forte, era a primeira metade do século XX em França, muito especialmente o movimento surrealista. E, portanto, esse facto fez-me conviver com as artes plásticas daquela época e com a arquitetura daquela época e com o cinema dos Buñuel deste mundo, não é? Quer dizer, acabei por chegar por essa via a interessar-me muito por este tipo de arquitetura. Portanto, quer dizer, via a casa, mais nada, via o que se podia ver, não é? 70? Ainda finais de 70. Eu comecei a lecionar, eu entrei na universidade em 69 e comecei a lecionar como assistente em 74, 75, não é? Nesse primeiro ano letivo. Foi um belo ano, Portanto, eu estou a dizer mal, 75, comecei a dar aulas em 75, sendo que nessa altura os assistentes, éramos assistentes, não é? A carreira era aquilo que se sabia, mas fazíamos tudo, não é? Aqui fazíamos tudo, teóricas, práticas, enfim. E eu fui um pouco lançada para a literatura francesa, que não era o meu objetivo primeiro, mas a verdade é que gostei imenso de ensinar literatura francesa do século XX, foi basicamente o que eu ensinei, e o surrealismo, com o surrealismo eu aprendi muitíssimo, porque tive que ler muita coisa de psicanálise, tive que ler muita coisa de marxismo, tive que ver muita coisa de artes visuais, e isso devo também muito aos meus pais, que sempre viajaram, numa geração em que não se viajava, eles viajavam, e eu tive a possibilidade de entrar em museus, porque não havia internet, não é? Portanto, tínhamos que ouvíamos ou não víamos. E as revistas também chegavam um pouco cá, como sabe, não era fácil, e então ao Porto ainda menos, revistas de arte e revistas de arquitetura e tudo isso era difícil, não é? E portanto, realmente viajei bastante cedo. Este foi um viajar europeu, não é? Aquelas coisas clássicas da Itália, França, Inglaterra, e portanto vi muita coisa dessa altura, isso interessou-me muito a arquitetura e a Art Deco. Aliás, ainda hoje, uma das exposições que vi em Paris, muito mais tarde, talvez nos anos 80, talvez 80 ou 90, foi no Petit Palais, uma exposição da Casa Cartier, que era uma exposição de joias da Casa Cartier, que fazia 100 anos. E era uma coisa impressionante ver o que mais me deslumbrou foi as joias da época Deco. Era uma coisa
era de uma elegância, de uma beleza, sei lá, coisas Uma como... referência ao mesmo tempo, uma coisa linda, porque seguia-se a história, seguia-se de facto a história da arte a partir dos finais do século XIX, não é? Acompanhando aquela exposição. Eu adorei aquilo, lembro-me que fui ver tipo 10 horas da manhã e quando saí, saí louca de fome, pai, às 2 da tarde, não sei o quê, porque eu achei aquilo uma coisa fantástica. Mas, portanto, isto para dizer que realmente o que eu conhecia era aquilo que a gente sabia que havia, não é? E estávamos perante uma casa que era pouco mais, não sabia muito mais da casa. Isto quando eu era jovem, não é? Foi anos 70, exatamente. E depois acompanha o que vai acontecer? Sim, acompanho, porque aí já era ciente. Não, acompanhei evidentemente o interesse do Estado pela compra... Inspirou na sociedade do Porto? Sim, em pequenos meios. Em pequenos meios transpirou, sim, nos pequenos meios para os quais as artes, e particularmente as artes visuais, tinham algum impacto. Por exemplo, na cooperativa Árvore, que era o único espaço, praticamente para além de uma outra galeria, era o único espaço onde se podia ver arte contemporânea, arte portuguesa, porque na verdade a Árvore não tinha capacidade sequer para poder ter exposições de artistas contemporâneos estrangeiros. Lembro-me na Árvore se falar sobre a questão de Serralves vir a ser um museu de arte contemporânea, e isso era alguma coisa que os preocupava um bocadinho, não é? Quer dizer, entusiasmavam uns, preocupavam outros, porque eles eram o espaço da arte contemporânea, não é? Portanto, havia ali um bocadinho, mas lembro-me disso, lembro-me sim, eu na altura, na época, frequentava muito a Árvore era realmente um centro cultural, relacionada com a arte contemporânea. Praticamente era o único espaço onde se apresentavam livros, havia exposições desse género, debates, ciclos disto, ciclos daquilo, não é? Realmente a Árvore teve um papel muito importante nos anos 70 e mesmo por 80 dentro, não é? Antes disso, e convergindo, ou pelo menos gravitando, ou passando, não sei, pela Árvore, existia algo próximo de um movimento no sentido da criação de um museu de arte contemporânea no Porto? Eu penso que sim, sempre com o Pernes, já com o Pernes. Dentro da Faculdade de Belas Artes? Eu não posso garantir isso. Eu associo mais ao próprio museu, quer dizer, talvez, de Soares Reis. Agora, eu não posso precisar, porque não tenho agora absolutamente presente, e conhecia mal, quer dizer, só conheci o Pernes depois aqui já, não é? Portanto, para mim era uma figura da cidade, era relativamente conhecido, mas dos meios das artes, não é? Portanto, eu não tinha um contacto assim, com certeza eu o vi muitas vezes na Árvore, é natural que sim. O Soares Reis era um museu muito, muito morto nessa altura, muito parado, não é? E portanto, eu penso que é ele dá, digamos, eu sei que sim, que tenho a ideia de que sim, que ele foi alguém que mobilizou, digamos, a sociedade portuense no sentido da criação de um museu de arte contemporânea. Não é? Isso, sim, andando aí, nos sim, 70, 80. sim, e até porque, repara, uma parte da coleção SEC, que neste momento está aqui, essa parte está aqui, estava depositada no Soares Reis. E, portanto, o contacto do Pernes com o Soares Reis tinha a ver, sobretudo, com esse núcleo, não é? Imagino eu. E ele tem muita importância digamos, na defesa da necessidade da existência de um Museu de Arte Contemporânea no Porto. E era algo que a Sociedade Cultural do Porto achava, para já, esse déficit cultural, não é? Oferta cultural. Era um sentimento generalizado? Não, quer dizer, talvez no pequeno meio das artes visuais e das artes plásticas, sim, com certeza que sim, mas eram meios muito pequenos, não é? Tudo isto era uma coisa muito pequena. O Porto era uma cidade, era um deserto cultural praticamente, não é? Pois, era um deserto Era um deserto cultural. Havia cinema, sim, não é? Havia cinema comercial, não é? Cinema comercial e havia cinema
de autor, chamemos-lhe assim, através do cineclubismo, que teve um papel importantíssimo nos anos 50, 60, até ligados a movimentos de resistência, aqui no Porto, muitíssimo importante. O Cineclube foi uma peça importantíssima. O Cineclube, o TEP, o Teatro Experimental do Porto, que também foi outra peça fundamental no panorama das artes de palco. E depois começou a aparecer a Seiva Troupe mais tarde, mas quer dizer, estamos anos 60, 70, princípios de 70, era isto, não é? A atmosfera era muito... Havia ainda alguns clubes ligados à burguesia portuguesa que ainda tinham uma certa vivacidade cultural. O Ateneu Comercial do Porto, média e alta burguesia, e os fenianos, pequena burguesia urbana, que tinham alguma vida cultural. Claro que, por exemplo, o Ateneu Comercial do Porto tinha uma excelente biblioteca, onde às vezes chegavam a ter peças lá, e eu que me interessava a partir de um certo momento pelo século XIX, por exemplo, às vezes havia coisas que eu só encontrava na biblioteca dos fenianos. E o que é que se fazia nos fenianos do Ateneu Comercial? O Ateneu Comercial, quer dizer, era uma coisa para mim, que era jovem nessa altura, um sítio onde as senhoras jogavam cartas, os senhores bebiam whisky ao fim da tarde e tal, não é? Era mesmo a burguesia, a burguesia comercial, os grandes advogados do Porto. E de vez em quando organizavam assim uns ciclos de qualquer coisa, ou de música, às vezes umas coisas de... porque também a música tinha sofrido uma quebra enormíssima a partir dos anos 50, portanto também aí estávamos muito necessitados, digamos assim. Quer dizer, era uma cidade muito cinzenta, não é? Uma cidade muito cinzenta, culturalmente, muito. Era uma cidade muito fechada, não é? Quando Serralves surge para o exterior com esse propósito da criação do museu? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, quer dizer, pelo menos... Quando é que ouve falar pela primeira vez disso? Bem, eu ouço falar logo na época, através dos jornais, primeiro através dos jornais, houve a notícia da compra disto, gerou inclusivamente algum... Antes da compra nada colou? Não me lembro bem, isso não posso precisar, já não posso precisar, não posso precisar. Agora, a compra foi muito notada e volto a dizer, eu estou a reportar-me aos meios que eu frequentava, o meio académico, uns meios culturais da cidade, não é? Não tenho bem a noção de outro impacto noutros setores, mas na verdade houve algum incómodo, por exemplo, creio que até que já terá certamente ouvido referências sobre isso, houve algum incómodo em meios em meios ideologicamente mais à esquerda, assim, genericamente. Houve algum incómodo pela compra por parte do Estado desta propriedade, porque, primeiro, começou por parecer a muita gente que era uma espécie de um favor a uma burguesia rica falida, não é? Por um lado, e por outro lado, quando se cria a fundação, não é uma reação relativamente à arte moderna, ao facto de ser arte contemporânea, é mais uma reação ao facto de se ter criado uma fundação, que é no fundo uma parceria público-privada, não é? E portanto isso gerou algum mal-estar em certos setores. O que é isso? Um museu em que o Estado compra não sei o quê e entra com dinheiro e depois estão os senhores, a burguesia da terra que também entra com dinheiro é que vai mandar naquilo? Era esta a ideia. Vai mandar naquilo. E ser o tom na árvore? Em certos setores, sim. Sendo que na árvore somava-se também essa ideia de... Sim, havia uma grande desconfiança nos círculos ligados à extrema-esquerda, ao PC, e penso que também mesmo ao Partido Socialista.
estou convencida que sim, a maioria, assim, quer dizer, até porque ninguém entendeu muito. Repara, quer dizer, o primeiro-ministro, o professor Cavaco Silva, não era propriamente um homem que manifestasse na sua gestão enquanto primeiro-ministro um grande interesse pela cultura e muito particularmente pela arte contemporânea. Portanto, houve ali uma certa interrogação sobre o que é que, porquê, como, não é? E claro que o papel da Teresa Patrício Gouveia foi determinante, evidentemente, tenho a perfeita noção que foi ela que com certeza convenceu o primeiro-ministro de que se tratava de um projeto interessante, mas a própria Teresa Patrício Gouveia nessa altura não tinha, quer dizer, não tinha a dimensão que mais tarde teve e portanto as pessoas também não conheciam vagamente aquela senhora, não é? Pronto, quer dizer, e lá está, era uma senhora de Lisboa, não sei o quê, quer dizer, tudo isso, as coisas ainda, digamos, Lisboa ainda era muito distante do Porto, não é? Eu costumo dizer que a distância do Porto a Lisboa é menor que a de Lisboa ao Porto, porque a facilidade com que nos diziam, vem a Lisboa fazer não sei o quê, e a dificuldade que era para trazer uma pessoa de Lisboa, eu brincava com esse facto. Claro que isso hoje está muito desbatido, mas na época e na época é preciso ter a noção que as comunicações eram difíceis. Uma viagem para Lisboa de automóvel demorava 5 horas, não é? Uma chamada telefónica era cara. Quer dizer, as pessoas não circulavam como circulam hoje, portanto, tudo isso, tudo estava um bocadinho, quer dizer, está a ver? Se o governo é percepcionado hoje como uma coisa central, ou centralizador, ou centralista, nessa época então... Era, além disso tudo, ainda era extraordinariamente distante. Exatamente, era uma coisa longíssimo. É verdade, é verdade. Daí, entre a venda e depois a abertura ao parque, ainda passou 1 ano e meio, mais ou menos, sim. Não é? 1 ano e meio. Lembra-se da abertura do parque? Não tenho presente, a abertura do parque propriamente não tenho presente, não. Não sei não devo ter vindo, de certeza que não vim, se não lembrar-me-ia, não é? Lembro-me da casa, não é? Da casa com exposições, obviamente, as exposições na casa, isso sim, não é? Lembra-se das primeiras exposições? Sim, lembro-me de exposições na casa, não sei se são exatamente, não é? Sim, de ver ainda exposições na casa, sim. Nunca tinha entrado? Sim. Não, antes disso não. Como é que foi? Quer dizer, eu gostei imenso da casa, foi assim uma coisa, um deslumbramento. Desde jovem que há fascinada pela arte. Adorei, quer dizer, vai achar estranho, mas um dos impactos, por exemplo, tinha a ver até com a própria cor da casa, que para um portuense é uma cor praticamente inexistente, ao contrário de Lisboa, onde há, enfim, os anos 70 e 50, não é? 40, 50, 60 em Lisboa tem imensa coisa, e aliás mesmo coisas anteriores, não é? Que a gente sabe hoje sabe que eram pintadas, que tinham sido pintadas em cores diferentes das originais, como é evidente. Quando foi a primeira... a primeira capital europeia da cultura, exato, em Lisboa. Lembro-me que se restaurou com coisas originais uma série de coisas ali na Politécnica e não sei o quê. Mas aquele bloco cor-de-rosa no meio do verde foi uma coisa que para mim teve um impacto muito grande logo, assim, o exterior, não é? E depois lembro-me que evidentemente uma coisa que me fascinou imenso e que ainda hoje me fascina é aquela balaustrada, não é? Aquela separação do espaço público e do espaço privado é uma coisa fantástica, e a escadaria. Eu acho que a escadaria é uma coisa deslumbrante, não é? O corrimão, o desenho do corrimão, os mármores, uma coisa deslumbrante. Até os mármores da casa de banho também, outra coisa lindíssima, não é? As torneiras, não é? Lindíssima. Mas eu lembro-me do impacto que para mim teve aquela massa cor-de-rosa, um pouco como também teve, curiosamente, uma vez que, por qualquer razão, uma rota de avião passou quase por cima da Casa da Música. E eu vi a Casa da Música do alto.
E eu disse, é impressionante, quer dizer, é realmente um meteorito, sabe? Quer dizer, é uma coisa assim. A Casa da Música teve para mim também, quando a vi pela primeira vez, quer dizer, melhor, claro que não teve o impacto assim a primeira vez, porque fui vendo aquilo a construir-se, não é? Mas dessa altura estava muito por Lisboa e lembro-me de vir até em visita da Comissão de Cultura cá, dos deputados. Também foi uma peça que teve um grande impacto para mim. E depois, a partir daí, começou a estar atento às exposições? Sim, vinha muito, não é? E a partir daí vinha muito cá. Também, depois quando o parque começou a ter alguma até talvez a minha consciência do parque se tenha gerado mais a partir do momento em que começaram a ser instaladas obras de arte. E, portanto, havia uma motivação para ir ao parque, para ver como era e não sei o quê. E depois, claro, a construção do museu depois, claro. Não é? 10 anos depois, claro. A Isabel vai para Lisboa, vai como Ministro da Cultura? Não, eu primeiro estive como deputada em 99, 2000, digamos, sim, outubro de 99, creio eu. E depois estive até 2009, sendo que estive no Ministério da Cultura entre 2005 e 2008. 3 anos. 3 anos, sim. Como Ministro da Cultura. Nessa altura, não é? Serralves está em plena afirmação. Sim. Não é? Sim. Como é que via agora, quer dizer, para além de portuense, como deputada, mulher deputada no Porto, em Lisboa, pelo Porto e depois como Ministro da Cultura? Olha, quer dizer, eu acho que havia da parte dos deputados das comissões de cultura, que eu estive sempre ligada e tal, e dos negócios estrangeiros, que eu estive também sempre ligada aos negócios estrangeiros por causa das questões de língua, da comissão de língua, da subcomissão, das questões de internacionalização da língua e tal, e eu estive sempre um pouco ligada aí também. Mas e depois de ter saído do Ministério, estive na Comissão dos Assuntos Europeus, que, ao contrário do que se pode supor, me interessou muitíssimo. E que é uma comissão que é pouco procurada pelos deputados, porque é uma comissão que dá palco, não é verdade? É uma comissão que raramente vai a plenário, não é? E, portanto, é uma comissão onde se constroem consensos, não é? E portanto, não há guerra, não é? Mas era uma coisa, eu aprendi imenso nesse período. Foi um período pequeno que eu estive no Parlamento a seguir. Mas a percepção de Serralves por parte dos deputados, eu acho que era um bocadinho de uma grande curiosidade e uma grande incompreensão ao mesmo tempo. Como é que aqueles tipos lá no Porto fizeram aquilo e aquilo funciona e aquilo não sei o quê e aquilo traz umas exposições que nós não conseguimos ter em Lisboa e o CCB em Lisboa não consegue trazer aquele tipo de exposições. Isso era claramente, mas uma certa incompreensão do funcionamento disto. Por este lado, não é? Não havia, nunca me apercebi que houvesse nada de persecutório em relação aos Serralves, não, isso não. No Ministério, para mim, não houve problema nenhum, quer dizer, foi simplicíssimo, porque eu conhecia Serralves, portanto procurei vir cá bastantes vezes como ministra, como pode compreender, procurei sempre estar bastante presente nas instituições do Porto, e não apenas do Porto, mas do Porto de uma forma particular, como é evidente, e portanto foi fácil, digamos, aquilo que eu consegui de um pouco especial. No seu mapeamento das instituições de cultura na altura já? Sim. Estava? Sim, quer dizer, é claro que como é uma fundação... Sim, claro, não, mas no mapeamento das instituições culturais de Portugal... Sim, claramente. A afirmar-se. Sim, claramente, já nessa altura, sim. Tanto que eu consegui fazer um protocolo
para compra para portanto, acrescentar Serralves tem uma fatia do seu orçamento que vem diretamente que são dinheiros públicos, vem diretamente do Ministério da Cultura, designadamente de um protocolo que foi, digamos, do que foi assinado em decreto-lei. Esse montante, o montante foi fixado em decreto-lei no tempo do Guterres e é atualizado à taxa de inflação. Embora aí, de vez em quando, o Estado encolhe-se um bocado e tal, bom, pronto, mas na Troika também tivemos... É só com o Guterres que o montante é fixado, não é anterior? Não, é nessa altura que é fixado. É nessa altura que... Até lá como é que era? Não sei, pergunta bem, não sei muito bem como é que era, devia ser. Em decreto-lei é fixado nessa altura, porque foi nessa altura que abriu o museu. Ok. Portanto, é nessa altura. Hoje, e nessa altura, evidentemente que esse montante cobria para aí 80% do orçamento. Hoje não, hoje estamos de boa saúde nessa matéria, porque é um terço é Estado, um terço receitas próprias, um terço mecenato, não é? Que é como uma fundação público-privada como esta uma parceria público-privada, é o que isto é, não é? Que é outra coisa que faz um bocadinho de confusão, é como é que uma parceria público-privada funciona bem, não é? Quer dizer, essa também é uma questão que às vezes eu vejo que as pessoas... Mas é. Também é a única que funciona bem. Isso omite-me de comentar, mas acredito que sim. Mas, para além disso, eu estava há pouco a dizer que quando estive no Ministério, portanto, vim cá muitas vezes, evidentemente, em inaugurações e outros acontecimentos que se foram desenrolando cá, vim cá muitas vezes e devo dizer que uma das coisas que para mim foi chocante foi a incapacidade de conseguir arrastar para cá uma ou duas vezes, ou três, o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro só consegui trazê-lo cá uma vez, o que é uma coisa estranha, até porque o Engenheiro Sócrates, uma característica que ele tinha de apreciar a arte contemporânea. Ele gostava da arte contemporânea, não sei se percebia muito se pouco, isso é outra coisa, mas gostava da arte contemporânea. Mas realmente não foi muito possível para além de uma vez. E outra coisa extraordinária é que o Presidente da Câmara da época, da Câmara do Porto, o Dr. Rui Rio, desconhecia Serralves. Só o vi cá uma vez, exatamente nessa vez em que esteve cá o Primeiro-Ministro. E é tudo. Mas eu queria só dizer acentuar um facto. Nessa altura consegui, tinha sido criado um apoio, julgo que pelo Ministro anterior a mim, vou já dizer o nome que disparate, julgo, mas não tenho bem a certeza, que tinha criado um fundo de compras anual, um montante anual, para além do que está fixado em decreto-lei, haver um fundo anual para compras, para a aquisição de compras, para a aquisição de obras de arte. E eu consegui fazer um protocolo que fixava por 3 anos um determinado montante, e isso foi muito bom porque... Permitiu planear. Exatamente, foi isso mesmo, permitiu planear, foi muito bom, e conseguimos, a partir daí, tem-se conseguido sempre renovar, às vezes com algumas dificuldades, em períodos mais complicados do ponto de vista orçamental, mas tem-se conseguido, e na verdade, ainda hoje se mantém esse fundo de compras. Portanto, o último foi a ministra anterior, que assinou, antes de sair, o fundo de compras por 3 anos. Isso é muito importante para nós. A Isabel apanha mesmo um momento interessante da afirmação do museu, não é? Sim. Não, muito interessante, sim. É nesses anos que Serralves se consegue afirmar em termos nacionais e internacionais? Em termos, eu não posso bem dizer se em termos, sim, já em termos internacionais, já estava, a partir de um certo momento estava a Susan Cotter, não, ainda não estava, ainda não estava, acho eu, não estava, mas em termos nacionais, claramente, em termos internacionais,
Acho que é o princípio de uma... Sim, é por essa altura. Começa uma certa... Como é que a comunidade, para já em Portugal, depois começa a conviver com a comunidade da cultura, como é evidente? Bem, ainda demorou uns anos a termos, pessoas que vêm expressamente de Lisboa para ver uma exposição cá. Não foi assim imediato. Mas esse fenómeno depois começou a acontecer, como aconteceu com a Casa da Música. Não foi logo. Mas hoje nós encontramos, em certos concertos, vêm cá. E, curiosamente, a Galiza. A Galiza começou relativamente cedo a vir, era muito frequente encontrar galegos aqui, nos fins de semana, na Páscoa, era mesmo muito frequente, porque talvez isso tivesse a ver também com o facto do Museu de Arte Contemporânea de Santiago de Compostela ter sido feito pelo CISA, e depois ter estado o Miguel Vonaf, que é um curador, enfim, bastante conceituado hoje aqui, e freelancer, ter sido diretor e é portuense, não é? Ter sido diretor do Museu de Santiago. Isso talvez tenha ajudado, porque havia realmente bastante uma presença... A CCDR também colaborava, sim, também. O Braga da Cruz, também. Sim, claro. Pois. Sim. Eu acho, por acaso, que nós hoje temos descurado um pouco isso, na minha opinião. Dá-me a sensação que podíamos fazer mais nessa articulação com a Galiza. Onde eu tenho percebido essa relação, não é? E a cumplicidade que ela suscitou, que decorria, aliás, também de similitudes. Sim, claro. Em termos da formação cultural. Sim, claro. Periferias e particularidades em termos de capital. Sim, claro. Acho que... Claro que sim. Que ajudou um bocadinho aqui, não é? Claro que sim, até porque a Galiza é percepcionada como uma coisa muito próxima de nós, não é? É percepcionada quer pelo Porto, quer pelo Alto Minho todo, não é? Todo o Alto Minho é meio galego, não é? Quer dizer, acham a coisa mais normal do mundo é circular do lado cá do rio para o lado lá do rio, não é? Do Minho. Isso é uma coisa muito... Eu tenho uma casa de verão, não é de verão, uma casa um retiro campestre ali para o Alto Minho, e quer dizer, ir jantar ali à Galiza ou ir comprar não sei o quê, é a coisa mais normal do mundo, é trivial. Eu costumo brincar dizendo vamos ao estrangeiro jantar. A aposta depois neste diálogo, nesta intimidade que é intrínseca, não é? Entre o museu e a arte contemporânea e o parque, foi de alguma maneira também muito trabalhada, para não dizer instrumentalizada, como uma intermediação, digamos assim, numa certa, mais do que mediatização, mesmo pedagogia e literacia para o consumo de uma cultura mais específica ligada à contemporaneidade. Como é que é isso? Admito que sim, que há uma... Quer dizer... o que é que eu só estou a hesitar em torno da palavra da palavra instrumentalização, quer dizer, claro, calculo que sim, por isso mesmo é que eu estou a pensar alto. No sentido de interpretação negativa, não é? Teria sido uma intermediação para uma certa literacia da arte contemporânea. Sim. Eu acho que sim. Ora, vamos lá ver, há muita gente que vem a Serralves, e isso é verdade hoje, e era verdade no passado, há muita gente que vem a Serralves e que vem ao parque, ponto. Quer dizer, o que interessa a muita gente é o parque, e vem ao parque, e visita o parque. Claro que muita dessa gente, há um momento ou outro, designadamente os eventos do Serralves em Festa, esse tipo de coisas que abrem as portas, em que as portas do museu são abertas, funcionam como momentos de aproximação, não é?
momentos de aproximação, porque, como sabe, a arte contemporânea, como toda a forma de arte, não é só a arte contemporânea, mas a arte contemporânea, quer dizer, não se nasce a gostar da arte contemporânea só porque, só porque vivemos hoje. Quer dizer, as pessoas não podem conhecer o que não podem gostar do que não conhecem, não é? E, na verdade, a arte contemporânea que as pessoas conheciam, no modo geral, cá, era, quando muito, arte portuguesa, e deixa-me fazer aqui um parênteses, essa é uma das grandes mais-valias de Serralves, foi ter sempre procurado apresentar a arte portuguesa contextualizada com arte internacional. Quer dizer, isto é, nós nunca fomos um museu de arte portuguesa, não é? Nem queremos ser. Nós somos um museu... Suscita alguns comentários, às vezes menos positivos. Claro, eu sei que sim, a começar da própria comunidade artística. Claro, quer dizer, porque, ora, vamos lá ver, a gente tem que perceber, não é? A gente tem que perceber. Agora, eu acho que Serralves só se afirmou nestes termos, dos termos em que hoje se afirma, porque fez uma aposta em arte internacional e arte portuguesa. Nunca é descurada a arte portuguesa a nenhum nível. Não é descurada nas compras, por exemplo. Anualmente temos sempre uma grande exposição de arte portuguesa. Estou a falar do presente neste momento. Uma exposição grande de arte portuguesa, para além de outras. Mas há uma das grandes exposições do ano, é sempre no artista português. E para além de outras que se vão fazendo, e de artistas emergentes que também se fazem, não é? Porque nós temos aqui, quer dizer, nós trazemos consagrados e depois trazemos o que não é consagrado. E claro, e os consagrados que temos que trazer têm que ser consagrados que também compensem do ponto de vista da bilheteira, para podermos pagar as outras, aquelas que sabemos à partida que não vão ter bilheteira. Mas que é nosso dever, como Museu de Arte Contemporânea, trazer, não é? E chamar a atenção para a existência. É um papel pedagógico que temos, não é? Evidentemente, não é? Mas eu acho que uma das grandes mais-valias de Serralves, e o facto de se ter, eu até nem gosto da palavra mais-valias, mas o facto de se ter afirmado em termos, quer em termos internacionais, quer em termos nacionais, como se afirmou, decorre, a meu ver, dessa sua capacidade de conjugar e de mostrar a arte portuguesa sempre em contexto. A nossa coleção é uma coleção que procurou ir sendo construída em diálogo com a arte internacional também, não é? Porque o nosso núcleo inicial, que é a coleção SEC, é a arte portuguesa, não é? Depois é que as nossas compras são feitas também sempre num equilíbrio entre tudo isto, e até porque a arte internacional é muito cara, portanto tem mesmo que ser, ou a arte internacional muito cara, tem sempre com muito equilíbrio, como é evidente. O protocolo altera o protocolo. Exatamente, porque isto não... E a relação com o pai? Voltando à questão que estava eu a dizer, eu acho que há, de facto, quer dizer, há muita gente que entra pela primeira vez no museu porque veio ao parque. Quer dizer, o parque tem essa função indutora. Não sei se pode propriamente falar em instrumentalização na medida em que, por exemplo, vamos ver o caso do Treetop Walk, que pode ser... No início. No início da gestão da atual Presidente. No início? No início, nos primeiros tempos. Talvez tenha havido quer dizer, quando se começa... No sentido positivo. Quando se começa a colocar... Ora vamos, repare, eu ainda há bocadinho lhe dizia, comecei eu própria a prestar atenção ao parque e a circular mais pelo parque, a partir do momento em que foram colocadas obras de arte no parque. Para mim isso foi uma motivação. E eu frequentava, não é? Vinha cá de vez em quando, ou não, obviamente não com a assiduidade que alguns anos mais tarde tinha, e que hoje tenho, naturalmente, mas comecei a vir mais, realmente, em função dessa presença da arte contemporânea. Por exemplo, uma coisa que eu ouço amigos meus, sobretudo não tanto hoje, mas quando eu tinha
40 anos ou coisa assim, quando havia crianças pequenas e mais não sei o quê, eu lembro-me de muitos amigos meus, por exemplo, virem cá porque Serralves, ou começarem a conhecer Serralves, porque Serralves tinha no parque serviços educativos nas férias da Páscoa para construção de espantalhos, como hoje ainda continua a ter, workshops disto ou daquilo, ou porque no parque se organizavam festas de anos, por exemplo. Há muita gente que veio assim, por estas vias, não é? Eu não tenho dúvida a esse respeito, que há muita gente que se aproxima. Portanto, eu acho que o parque é um instrumento fundamental e na percepção internacional hoje é uma peça fundamental do parque. Absolutamente fundamental, não tenho dúvida nenhuma acerca disso. Quer dizer, a percepção de que este museu é um museu sui generis pela sua diversidade e uma peça fundamental dessa diversidade é o parque, isso para mim é claríssimo. Muitíssimo. 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 Mas porque acompanha a narrativa de uma maior atenção para os tópicos da natureza? Também, claro que isso também ajudou. Não vou dizer que não, isso também ajudou e até ajudou na possibilidade de criar certas estruturas aqui no parque. Voltando agora aos tempos mais recentes, o Tritalpó que só foi possível, ou melhor, o financiamento do Tritalpó, que é um financiamento que decorre da atenção, quer do Poder Central, quer dos mecenas, relativamente a essa narrativa que está na ordem do dia, não é? Evidentemente. Portanto, e isso valoriza muito, do ponto de vista da percepção internacional, não tenho dúvida nenhuma que o parque o facto de ser um parque urbano e um parque urbano que é um parque muito dentro da cidade, não é? E muito diverso, porque na verdade também há essa componente. Temos um jardim francês, temos o jardim romântico, temos aqui a área de quinta e tal. Isso é também bastante, é uma coisa muito, muito impressiva. Por exemplo, o Weiwei ficou fascinado com essa diversidade eu pensei que a cultura oriental, para quem um parque é uma coisa de uma relevância que não tem para a maior parte dos europeus, não é? Ele ficou impressionadíssimo, tanto que um pequeno pormenor, claro que não foi só por custo do parque, com certeza por custo de várias coisas que lhe foram facultadas aqui para ele apresentar a sua obra. Nós fizemos um jantar de inauguração para os mecenas, como sempre fazemos, para os mecenas e convidados do museu, artistas, não é? Fizemos um jantar aqui neste pátio, aqui dentro, no pátio daqui da quinta, e ele ficou impressionadíssimo, mas ele veio ao jantar, coisa que habitualmente não vai aos jantares de inauguração, e esteve felicíssimo até ao fim, não quis falar, mas disse, o meu filho vai falar por mim, e era um jovenzinho que falou exatamente, muitas coisas que falou foi do parque, não é? Mas realmente o fascínio, por exemplo, que os artistas têm por expor no parque, o fascínio que os artistas têm, e por expor na Casa Cor-de-Rosa, não é? Que hoje está mais limitado por causa da coleção Miró. Mas o fascínio que têm é muito evidente. E a presença da população da cidade nos eventos que implicam o parque, o Bioblitz, a Festa de Outono e, evidentemente, também o Serralves em Festa, é muito relevante. E é relevante também na percepção internacional a existência desses eventos ligados ao parque, exatamente porque têm a ver com a educação ambiental e com a questão da relação com a natureza, e na percepção internacional isso tem muito peso. Tem. Enquanto Ministra da Cultura, no fundo foi acompanhando, não é? Sim. Sim, muito de perto. Alguma sensação de conforto ou desconforto dos outros contextos culturais do país relativamente a Serralves, nessa altura? Um bocadinho do CCB. Porque o CCB também estava a viver um momento difícil.
não é? Quer dizer, particularmente difícil. Não é? Um momento de mudança, portanto, aquilo não corria bem e, portanto, houve várias mudanças durante o período em que eu estive lá. Portanto, talvez houvesse assim de um modo geral, a província, chamamos província genericamente a tudo o resto, nunca me apercebi assim de grande... E aqui no Porto, esbateu-se, como é que se resolveu essa tensão inicial? Eu acho que... se resolveu? Não, eu acho que se resolveu, quer dizer, isso é uma coisa, quer dizer, a relevância que Serralves ganhou, há um dado que importa acentuar, a cidade apossou-se de Serralves, tomou posse, isto é uma coisa... Foi rápido? Não acho que tenha sido rápido, mas foi relativamente rápido a partir do momento em que há o museu. Foi mais rápido que o museu? Eu acho que sim, o museu, talvez eu esteja aqui a dar mais relevância também à comunidade cultural. Exatamente, à comunidade cultural. Mas, na verdade, a apropriação, por exemplo, a criação de Serralves em Festa foi muito importante desse ponto de vista, as pessoas entrarem cá dentro, gente que nunca já tinha entrado, não é? As pessoas entrarem, verem o que isto é. Olha que malucos, isto é arte ou não é? Não é? Quer dizer, essa estranheza, o contacto com alguma coisa que para eles para muitos deles era estranho, e isso foi muito. O parque aí cumpriu, lá está, um papel importantíssimo, porque as pessoas entraram para o parque, muita gente do Serralves em Festa não chega a entrar no museu. É um facto, não é? Não vale a pena termos ilusões. Agora, também é verdade que o museu sai e lhes mostra coisas de artes performativas, no espaço do parque, não é? Mas há muita... E eu acho, por exemplo, bastante importante que o parque seja capaz também de apresentar alguma coisa do ponto de vista das exposições. Porque isso é uma coisa que, por exemplo, para essa educação pela arte contemporânea, para a arte contemporânea, quero dizer, por parte de pessoas que normalmente não entram no museu, mas que mais facilmente vêm ao parque e são capazes de entrar ali numa exposição. Olha, cogumelos, uma exposição de cogumelos e tal. E a exposição é uma exposição de arte contemporânea. Sabe que eu ainda sinto em muitos dos contactos e das entrevistas um leque muito variado de pessoas a nível de interesses culturais, uma certa nota quando se referem à arte contemporânea. Uma certa nota negativa. Negativa De estranheza. De estranheza, sim. Isso não é... Assim, claro. Porque eu acho que é mesmo necessária a educação para a arte contemporânea. Porque a arte contemporânea é uma arte que se afirma muito pela... Já para provocar estranheza. Exatamente, no fundo, a arte sempre teve essa componente, mas de se afastar do comum, não é? De se afastar do que as pessoas comuns veem, aquilo que lhes é dado. A arte contemporânea afasta-se dessa atitude de dar a ver o óbvio, de dar a ver o que já é visto, não é? Portanto, digamos, há uma estranheza que faz parte quer dizer, que a modernidade e depois também a pós-modernidade, mas a modernidade cria uma relação com a arte, ou propõe-se construir um certo tipo de arte, da qual o cidadão comum se abeira com estranheza, de facto, não é? Muitas vezes com dificuldade.
E até porque é uma arte que evita a construção da obra como totalidade, não é? Como coisa fechada. Não é? A arte contemporânea normalmente propõe alguma coisa que é aberta e que, portanto, é exigente por parte de quem, eu ia dizer do leitor, que é isso que eu costumo estar a falar, não é? É exigente para o leitor, não é? Sei lá, o paradigma do livro do Desassossego mostra, é evidente a esse respeito, não é? Quer dizer, o leitor fica com uma parte... Exatamente. Fica com uma parte do problema nas mãos. Agora, também muitas vezes há pessoas que se abeiram da arte contemporânea e que ficam fascinados por essa estranheza. E muitas vezes têm dificuldade em dizer porque é que gostam, porque é que não gostam, o que é naturalíssimo, de resto, porque é que gostam, por exemplo, têm dificuldade, mas têm uma espécie de experiência de epifania, digamos assim, não é? Que é uma coisa que o mundo contemporâneo, do consumo, etc, não dá à maior parte das pessoas, não é? Não faculta. Devo dizer que há muitos casos que as pessoas se referem a isso. Em alguns casos referem a importantíssima intermediação bem sucedida que Serralves tanto impressionante. Pois. A intermediação para a arte contemporânea. Sim, eu acho que nós, quer dizer, na cidade, não tenho a mais pequena dúvida que tivemos um papel importantíssimo nessa intermediação e mesmo a aposta nos serviços educativos também contribui muitíssimo para isso, não é? Enquanto Ministro da Cultura era perceptível já havia serviços educativos, sim. Esse potencial transformador que Serralves foi progressivamente. Sim, claro, até por estar na missão de Serralves. Quer dizer, na missão de Serralves, uma das suas missões é exatamente, digamos, a conquista de públicos para a arte contemporânea. Não preciso lhe dizer, sabe isso muito melhor que eu, quer dizer, o Estado Novo nunca valorizou a arte contemporânea, não é? Portanto, a gente, quando ouve falar nas coleções, as grandes coleções antes do 25 de Abril, dos banqueiros e tal, que era quem tinha coleções de arte, são coleções de arte antiga, chamemos assim, simplificando. Quando muito uma arte moderna assim, pontualmente, sim, mas era basicamente isso, não é? Portanto, é natural que as pessoas não tivessem apetência para a arte contemporânea. Acho isso muito natural, não é? Na sociedade portuguesa. Passa para deputada, não é? Estive um ano e meio, um ano e pouco. E depois regresso ao Porto, à universidade. O que é que encontrou igual e diferente? Olha, encontrei coisas muito diferentes. Quer dizer, primeiro quero acentuar uma coisa, fui muito bem recebida, quero dizer isso sem nenhuma... Porque eu sei que há gente que tem experiências tremendas quando está uns anos fora e regressa à universidade. Eu também... A universidade consegue fazer isso? Pois. Eu devo dizer que nos primeiros 5 anos em que estive no Parlamento, portanto eu tive 5 anos no Parlamento e depois tive 3 no Governo, e depois mais um ano e meio, um ano e pico. Portanto, nesses 5 anos que estive no Parlamento, eu continuei a fazer um mestrado na tarde de sexta-feira. Vinha à hora do almoço, em correria, para fazer uma sessão um seminário das 5 às 8, ou coisa assim do género. Portanto, eu mantive essa ligação, não é? Com a universidade. Mas praticamente não orientava teses, eu orientava assim uma tese pontualmente, uma coisa assim mesmo muito circunstancial, não é? Portanto, mantive essa ligação, e portanto, quando regressei, mas claro, mantive a ligação, mas era esta ligação, digamos, de trabalho voluntário neste aspecto que estou a referir, era apenas isso que eu fazia. Portanto, não acompanhei as grandes mudanças que se processaram naquela década, na universidade, não é? Portanto, quando cheguei, a universidade que eu encontrei
era uma universidade completamente diferente. Completamente diferente, e eu até conto um pequeno episódio que foi engraçado, que a minha colega Fátima Marinho, que era na altura diretora da faculdade, depois foi vice-reitora a seguir, mas que era diretora da faculdade, eu disse-me assim, o que é que tu queres no próximo ano de aulas? E eu disse, olha, podes-me pôr uma cadeira de licenciatura assim, do primeiro ano, segundo ano, podes ser uma coisa, ora, o que é agora, que eu nem sequer sabia bem o menu. E depois no mestrado, isto assim e tal, e disse ela assim, não vais nada para dar uma cadeira de licenciatura? Tu não sabes o que é hoje a licenciatura. Tu vais te sentir mal, vai ser péssimo para ti. Não vais. E eu ainda insisti um bocado. Por acaso, eu nunca estive ligada às disciplinas do início, quando a licenciatura é de 5 anos, nunca estive ligada, curiosamente, aos 2 primeiros anos. Dei sempre disciplinas de 3º, 4º, 5º. E disse, está bem, pronto, então está bem, eu faço, então faço mais um mestrado de não sei o quê. E também eu estava muito interessada nessa altura nas relações entre a literatura e outras artes e tal, portanto também joguei com os 2 mestrados e tal, mas achei piada porque realmente a percepção que eu tinha, sobretudo até aquilo que me perturbou mais foi uma universidade onde eu senti, agora vamos por o ónus do lado dos estudantes e depois ponho o ónus no outro lado. Por parte dos estudantes eu senti uma coisa que não é de todo culpa deles, é culpa, antes de mais nada, de uma coisa que se chama a normalidade do nosso ensino secundário, que gera miúdos que chegam à universidade, que não são tão miúdos, são já adultos, chegam à universidade com pouquíssima curiosidade intelectual. Isso para mim foi chocante. Foi ter a percepção que tinha estudantes 30 anos depois do 25 de Abril que eram menos curiosos intelectualmente que os de há 20. Alguma coisa está mal no reino da Dinamarca, não é? Isso foi uma coisa que me perturbou muito nos estudantes. E as interpelações, a falta de curiosidade e, por exemplo, a interpelação em relação ao professor eram interpelações sempre de caráter meramente utilitarista, digamos assim. Não percebi. Não percebi o que é que não sei o quê. Ao professor não tínhamos. A professora disse que ia dar 13 aulas ou 10 aulas sobre isto e vai dar 11, ou só deu 9. Umas coisas assim, uns pragmatismos deste género. Agora, isto tem, por outro lado, do lado da universidade, tem o quê? Um fracasso na aplicação de Bolonha, onde, na verdade, fez tudo o que implicou burocratização das mentalidades e burocratização da universidade e do que seja uma universidade e, por exemplo, descurou tudo o que é ensino tutorial, que é construção de ensino tutorial no sentido inclusivamente da aprendizagem, da criação de projeto, não é? Quer dizer, a universidade fez muito pouco, quer dizer, simplificou e burocratizou Bolonha, completamente. Isso resulta depois, redunda em quê? Numa superficialidade, acaba numa superficialidade total, porque 3 anos... Sim, senhor, eu acho muito bem que haja licenciaturas de 3 anos, mas não é num regime de encher os jovens de uma carga letiva disparatada, porque toda a gente resolve que tem que meter naqueles 3 anos o que se fazia do ponto de vista letivo em 5, e, portanto, não sobra tempo para eles se confrontarem com o que têm que se confrontar. Como é que eu vou arranjar meios para resolver este assunto? Como é que eu vou... a uma biblioteca ou à net procurar isto e aquilo, e como é que eu vou conjugar isto com aquilo, e como é que se montam, por exemplo, trabalhos de grupo, quer dizer, não funciona em 3 anos sem tutorial, não é? E, portanto, o que é que se transmite? Nada, uma competitividade disparatada entre os estudantes,
E uma inflação de notas disparatada também, que não interessa, não sei a quem interessa, pronto, mas enfim, uma coisa assim. Isto, que repare, eu não tenho nenhum apreço pela avaliação e pela classificação, não tenho mesmo apreço nenhum pela avaliação, pela classificação. Aliás, acho que um dos males do ensino secundário decorre exatamente de uma coisa que se chama exame do 12º ano, e a Universidade tem muita responsabilidade nisso, porque quis-se marcar. Não, passou o problema para o secundário, não é? E em lugar de selecionar os seus alunos, meia culpa. E eu, quando me perguntaram, estava eu na universidade, Deus me livre, deixa-os lá fazer aqueles a seleção e mandem-nos os meninos prontos. Mas o problema é realmente o que é que isso faz na cabeça dos meninos, não é? E como é que se reencontra com Serralves de uma forma mais... Olha, quer dizer, foi assim um bocadinho surpreendente, porque foi o ministro João Soares, que tinha sido meu companheiro. Curiosamente, eu nunca me tinha dado grandemente, nem bem nem mal, quer dizer, nunca me tinha dado com o João Soares como deputado, a não ser nesse ano e meio, quando vim do governo. Porquê? Porque fui, como estava a dizer, para a Comissão dos Negócios Estrangeiros, e ele coordenava uma das organizações parlamentares, a OSCE, que é uma organização para a segurança no Hemisfério Norte, não é? E que faz trabalhos de feia natureza, designadamente controle de eleições, por aqui, no Hemisfério Norte. Como ele costumava dizer, como é que era a expressão dele, de Vladivostok até outra ponta qualquer lá nos Estados Unidos. Já não posso, Vancouver qualquer. Bom, mas não posso lembrar-me. E ele perguntou-me se eu não queria integrar lá o grupo da OSCE, que é um grupo proporcional à representação de deputados, não é? Sei lá, os portugueses, os do PS tinham 5 ou 3, ou 2 os do PSD, 1 do... por aí fora. E eu disse, está bem, quer dizer, eu não percebo nada de defesa, mas isto não é defesa da democracia, basicamente, são questões, até acho que têm a ver com as coisas, os seus interesses e tal. Está bem, pronto. E eu lá fui. E, portanto, aproximamos-nos muito, porque aquilo implica bastantes viagens, não é? E estadias, lá está, para acompanhar eleições, aqui e além, sei lá, desde o Cazaquistão até coisas assim, de países inesperados, não é? E na verdade, contactei bastante com ele, e um dia recebo um telefonema dele a perguntar-me: olha, tu não ficavas em Serralves na administração? E disse, eu fiquei surpreendíssima, porque tanto quanto, quer dizer, de facto, o ministro da tutela indica 2 pessoas em cada nova administração, indica 2 pessoas. E fiquei um pouco surpreendida, porque, quer dizer, nunca me tinha ocorrido, nem sim nem não, tal coisa não me passou pela cabeça, não é? E ele disse, é porque eu quero ser eu a propor, porque muitas vezes o ministro diz que sim aos nomes que Serralves propõe, que próprios Serralves propõe. E eu disse, está bem, então, olha, eu vou propor 2 pessoas do Porto, porque faz mais sentido, o Pacheco Pereira que é do Porto, e tu, o que é que achas? Eu acho muito bem, que não tenho nada. Agora, mas conversa lá, vê lá, porque as sensibilidades, eu acho que deve ser igual. Não, pode ser, então porque é que não há de ser e tal. Pronto, eu disse que sim, depois, enfim, a Ana, que tinha sido pela primeira vez presidente nesse ano, passado uns dias, convidou-me aqui para conversar com ela e, enfim, pronto, e começamos a montar a equipa. E num certo momento, a Ana quis manter uma estrutura que tinha surgido, parece-me que foi na anterior gestão do Braga da Cruz, que foi criar, ou pelo menos no último mandato, criar uma comissão executiva dentro do Conselho de Administração, que não existia. E claro que a Comissão Executiva, inevitavelmente, tem que ser gente do Porto, porque não se pode pedir ao Pacheco Pereira para ficar
tratar de questões que são, no fundo, de gestão executiva, não é? Tem de ser pessoas do Porto e tem de ser pessoas com alguma disponibilidade, é evidente, porque, quer dizer, nós temos cá, por exemplo, dois gestores, duas pessoas da área da gestão, dois empresários, que são gestores de empresas grandes, que têm uma vida super, até temos três, que são super ocupada, não podem, obviamente, vir para cá de repente, não é? O Fernando Guedes tem uma empresa enorme ligada aos vinhos, não é? Quer dizer, não se pode pedir que... Isso foi em finais de 2015 ou já no princípio de 2016? O governo começou em novembro de 2015... Pois, deve ter sido, o João teve pouco tempo no governo, não é? Portanto, mas foi em 15, provavelmente, não é? Este é o terceiro mandato nosso. Mas sim, nós começámos em 15, novembro de 15, o governo começou em novembro de 15. É isso. Portanto, foi por aí, era inverno, era inverno, lembro-me. E portanto, eu comecei, lá está, em 16. Apanhou o Miró todo já, não é? Já apanhei o Miró, exatamente. E o João foi determinante. E eu acho que o Miró, de facto, a ficar no Porto, conforme a decisão do governo, fazia sentido ficar ali. Nós somos um museu de arte contemporânea, mas de facto temos uma peça arquitetónica moderna e uma coleção de arte moderna ali dentro, evidentemente que faz todo o sentido, não é? A direção do museu, acredito que preferiria poder ter aquele espaço para permanente, que não tem permanente, há certos períodos em que pode ter, não é? Porque nós também levamos ao exterior exposições de Miró, não é? Nós temos colocado o Miró em vários, sobretudo a Itália, mais de uma vez. Estava uma para ir a Macau, mas depois meteu-se a pandemia e não sei o quê, e outra para ir à China. Meteu-se a pandemia e a coisa não se concretizou, até porque havia aquelas questões da quarentena, a China estava rigorosíssima, obrigava uma pessoa a ir para lá 45 dias para um hotel, olha, imagino, quer dizer, não era possível, não é? Até porque, quer dizer, é uma pessoa que estava sem trabalhar aqui durante um mês e meio, não podia ser, não é? Não dispomos de quadros dessa forma, não pode ser. Mas, portanto, eu comecei com esta equipa, embora alguns dos gestores que estão agora, o Tomás Gervel, por exemplo, não estava, e o Fernando Guedes também não estava no início, já não sei quem é que estava, estava um advogado que já, porque chegou ao tempo, nós só podemos estar um tempo limite, não é? E portanto ele tinha entrado a meio de um mandato, num mandato anterior ainda ao da estava a tentar lembrar, pois, uma senhora também, uma gestora de Lisboa. Enfim, portanto, houve mutação nesta equipa da Ana, não é? Exatamente porque chegaram ao fim do mandato. Como é que tem sido? Encontrou um Serralves, quer dizer, aquilo que conhecer Serralves intestinalmente foi diferente? Sim, foi diferente. Quer dizer, eu gostei muito eu tenho gostado muito digamos, eu apreciei muito no meu trabalho no Ministério da Cultura, aquilo que eu mais gostei de fazer foi a área da gestão de projeto. E onde eu aprendi mais coisas foi em gestão. Quer dizer, eu na verdade gostei mais do trabalho de gabinete, que era aquele que me deixavam fazer pouco, porque a cultura, como sabe, tem uma componente de representação absolutamente desgastante e de representação nacional e internacional, porque depois é preciso ir com o Presidente da República, não é? A cultura vai sempre, é como os nossos estrangeiros, quer dizer. E portanto,
Mas aprendi bastante na área de gestão de projeto, desenvolvimento, foi uma área que eu gostei muito. E, portanto, aqui eu pude reencontrar esse tipo de trabalho, não é? E, portanto, tem sido para mim muito gratificante, não vindo eu da área da gestão, não é nada que se aproxime, mas tem sido muito interessante, porque aqui é preciso exatamente como é que a gente vai construir a ala nova do museu, onde é que a gente vai buscar meios para fazer isto, não é? E portanto é preciso construir toda uma lógica que eu acho muito ao nível quer de mecenato, quer de fundos comunitários, quer de apoio direto disto ou daquilo por parte do governo, não é? Quer dizer, essa gestão para mim é um trabalho que eu acho muito curioso. E depois também há uma parte que eu no Ministério não tinha tanto, porque sabe que o Ministro manda muito pouco nesse tipo de coisas. Aqui também mandamos pouco, mas quero dizer que é a questão de recursos humanos, não é? A gestão de pessoal também é uma coisa interessante. No Ministério não se chama isso, nem é isso, porque é outra coisa totalmente diferente, porque temos a intermediação dos diretores-gerais, eles verdadeiramente é que mandam, não é verdade, nas equipas, mas também é uma parte que eu acho interessante. E é interessantíssimo a parte de ir pensando o futuro, não é? De ir pensando o futuro de Serralves é muito interessante. Passou à parte, quais é que têm sido assim, os desafios? O trabalho, eu acho que esta equipa, quer dizer, que a partir do momento em que a Ana chegou à presidência, o parque tem sido, quer dizer, ganhou outra centralidade, não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso. Quer dizer, ela desde o princípio teve uma grande preocupação de criar dinâmica no parque, de valorizar o parque, digamos, de esbater a diferença que na cultura da Fundação existia entre a coisa importante, o museu, o resto ao serviço do museu, não é? E essa cultura persiste, todavia não tem comparação com o que existia quando cá chegamos, não é? E a Ana tem sido aí extremamente constante na preocupação de valorizar o parque, de criar estruturas no parque por exemplo, a aposta nos serviços educativos do parque também foi uma coisa importante, que era uma coisa que estava bastante solta, não é? O parque estava, mesmo até fisicamente, o parque estava a precisar de intervenções, umas já foram feitas, outras estão em curso neste momento, mas portanto, isso realmente foi uma aposta muito constante. E acho que o parque hoje tem uma dinâmica que é muito mais. Claro que beneficiou o parque, essa dinâmica também só foi possível também porque as questões ambientais estão na ordem do dia, não é? Convém dizê-lo com todas as letras, não é? Portanto, hoje é mais fácil encontrar mecenas para fazer uma coisa no parque. E há 10 anos atrás não era tão fácil. Não é? Portanto, isso é mais sim, é muito mais, foi uma aposta grande da atual presidente, sim, da atual administração. Como é que Isabel vê o futuro? Como é que eu vejo o futuro? Eu acho que Serralves tem muitos caminhos que pode ainda explorar, não é? Que pode ainda e pode sempre, mas quer dizer, eu acho que no que diz respeito ao museu, creio que quer dizer, as linhas estratégicas que estão definidas no museu, julgo que
não têm grande viabilidade de se alterarem, não é? Quer dizer, o que se faz no museu, penso que é o que se fará a médio prazo, não é? Acho que é o que se continuará a fazer. Acho que há mais possibilidades de coisas novas, de desenvolvimento de projetos novos no parque, não é? Acho que sim, no parque. Talvez haja também um espaço que está por explorar na relação entre arte e ciência, que eu acho que nós podemos perfeitamente pensar nisso para o futuro. Sendo que falta pela ciência. Pois é, claro, isto tinha sempre que ser feito em articulação estreita ou com universidades ou com centros. Com um objetivo, com uma missão. Exatamente. Com uma missão. Portanto, eu acho que a arte e ciência, que é um domínio que está absolutamente em expansão, e acho que não há em Portugal grande... Ensaios por aí, não é? Diga? Uns ensaiositos. Pois, claro. Claro. São coisas muito... Eu acho que havia a arte ciência, a arte tecnologia, acho que acho que a Serralves devia apostar mais na área do pensamento. É uma área que eu acho que nós não temos trabalhado muito bem. Pensamento crítico era muito interessante. Nos últimos anos, e acho que era importante, e acho que era muito importante investir aí, porque o que nós fazemos é muito sem investimento, não é? O pouco que fazemos é com investimento quase zero, e eu acho que era preciso aí investimento mesmo, não é? Para criar coisas consistentes, não é? Não é só trazer cá a Big Star não sei quantas, não é? Não é isso que é um pouco o que, por exemplo, a cidade, o município hoje já faz um pouco isso. Ainda a semana passada trouxe cá o Byung-Chul Han, aquele filósofo sul-coreano que está radicado na Alemanha. Quer dizer, eu fui assistir e só lamentei o tempo que perdi, mas porque são assim mega, sabe, e que não foi, e cheios de coisas, e depois no fundo aquilo não tem que ser uma coisa planeada dentro de ciclos estruturados, com alguém a pensar a sério no assunto, não é? E com investimento, não é? Isso acho que o pensamento crítico é uma área em que nós precisávamos no futuro fazer coisas. É mesmo pensamento crítico ao futuro. É. Uma agenda muito gira. Acho que era importante fazer, e que aqui no Porto não há assim muita... Não, mesmo em termos, e quando também estive a ver, quer dizer, aquilo que nós conseguimos mapear é muito oportunista. Pois. Quer dizer, é oportunista, é instrumental. Pois, claro, absolutamente. É de agenda curta, mas nós não temos e é pena, não é? Quer dizer, nós precisávamos de um think tankzinho, não é? Quer dizer... Pois, era. Um núcleo, não é? Uma dinâmica nuclear de pensamento crítico que fizesse as eu acho que... E eu pegava, quer dizer, é essa dimensão do futuro que evidentemente tem inevitavelmente cruzar a sustentabilidade, a arte. Exatamente. Completamente. Estou absolutamente de acordo. Acho que era bastante importante. Eu acho que é basicamente onde aqui há, realmente o parque tem virtualidades e há coisas que podem ser pensadas. Vai acontecer um momento, não é? Porque com a abertura agora da nova aula Pois. Eu acho que agora vão atingir um ponto de saturação. Sim, do ponto de vista do flat, não é? Sim. Flat que não sei se é de saturação, que pode gerar alguma saturação. Sim, quer dizer, sim. Nos recursos de que dispõe, não é? Vai entrar assim numa... Sim. A sua ideia era ótima. Isso era interessante. Acho que estes dois campos eram interessantes a pensar-se, não é? E é preciso pôr gente a pensar, não é? É o que está, por exemplo, quando se fala na área da ciência ou na área da tecnologia, é preciso pôr gente a pensar, não é? Porque isto não é assim
Não é porque eu me lembro, ou melhor, a Ana se lembra, que é preciso pôr gente a pensar no assunto, não é? E isso eu acho que nós precisávamos de fazer. E de facto, no último ano, portanto, havia o projeto daquela parceria com o MAT, que tinha virtualidades para nós, embora também tivesse muito desgaste, e neste momento acho que é um momento entre a gente sentar-se a pensar aqui, nisto assim, a solo, não é? E desenhar caminhos. Eu acho que estamos mesmo num momento em que é preciso fazer isso com bastante premência. É, claro, com bastante premência. Mas para mim tem sido uma experiência muito... É intelectualmente desafiante também. Eu acho que sim. É muito, para mim é. Para mim tem sido muito... E também tem sido muito interessante, por exemplo, lidar com gente que vem da gestão e da finança pura e dura, não é? E que também é interessante vê-los a perceberem que isto não é uma empresa. E às vezes a terem dificuldade em perceber logo. Às vezes é preciso, não é? Quer dizer, porque isto tem que ser gerido com uma lógica privada, público-privada, e portanto nós temos dinheiros públicos, certo? Nós temos dinheiros públicos, portanto... E uma responsabilidade. Isso significa uma responsabilidade que é diferente da responsabilidade de uma empresa que gera fundos privados, não é? Isso também é interessante ver tem sido interessante ver essa dinâmica. O que significa o pacto para si? O que é que... significa o pacto para si? É um espaço de respiração. É de respiração, não é? É um espaço de... É isso mesmo, é de respiração, não é? A possibilidade de, digamos, de sair de uma atmosfera que nem sempre induz em mim criatividade no sentido de criatividade para aquilo em que eu mexo, não é? Para as minhas áreas de trabalho. E o parque é, de facto, um espaço de respiração. Eu diria de respiração.